Por favor, quem quer fazer alguma pergunta? Alguém tem um microfone, por favor? Parabéns. Bom dia. Bom dia. Eu fiquei muito satisfeito desse voo no futuro. Eu que já estou na idade do corvo. E me choca. Minha neta sempre me choca o desenvolvimento dela nessa área. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, usando a sua experiência. O que fazer com o homem? Esse homem descartável que você mostrou. Vamos para a eutanásia, vamos para o controle da natalidade. O que você pensa, baseado em toda a sua experiência tecnológica, nessa área humana? Excelente pergunta. Basicamente perguntou, com todo esse avanço tecnológico, o que vai ser de nós, né? Seres comuns. Bom, a primeira coisa, eu não sei, tá? Mas eu vou falar um pouquinho no que eu vejo. A primeira coisa, eu acho que é alertar as pessoas que isso está acontecendo, elas gostem ou não. Eu, por exemplo, tenho uma série de reticências em relação a algumas tecnologias, mas elas vão acontecer de qualquer maneira. Então, primeira coisa, a gente tem que perguntar para a gente mesmo como que a gente pode regular ou como a gente pode alterar o curso de certas tecnologias. Exemplo, clonagem humana. A gente deve aceitar, a gente não deve aceitar. Se for acontecer de qualquer maneira, como isso deve ser feito. Tá? E aí tem duas teorias. Uma teoria é, nós vamos viver um mundo do exterminador do futuro, né, onde as máquinas vão dominar e a gente vai ser energia e vamos ser escravos. Existe o mundo do Jornada nas Estrelas, onde a gente vai ter mais tempo livre, onde a gente vai ter mais tempo para lazer, para inclusive desfrutar os pequenos prazeres da vida que a gente hoje não desfruta. Uma das razões é a tecnologia o tempo todo. E a gente poder ter um mundo onde as pessoas têm uma vida muito melhor. Eu acho que cabe a nós, coletivamente, como sociedade, esterçar para esse caminho. Eu acho que os dois são possíveis. E eu prefiro, obviamente, o caminho mais utópico, onde a gente vai ter mais tempo que a gente mesmo. Se você for ver na história, tudo isso que eu estou falando, as pessoas da época também, quando teve a primeira Revolução Industrial, quando os carros foram inventados, muita gente falou, olha, e agora, etc. Uma das coisas que a gente pode fazer é educação. Quanto mais a gente investir em educação, por exemplo, nessa área de computer science, por exemplo, mais gente vai ter emprego e melhores empregos. Então, de um certo lado, há uma ameaça, sim, à nossa sociedade como um todo, né, com o passar do tempo, mas eu acho que uma das coisas que nós somos bons como seres humanos a gente fala em inglês, figure it out, né, que é descobrir como resolver os problemas. E eu acho que a gente vai resolver os problemas e vai ter uma vida melhor daqui a 50 anos que a gente tem hoje. Obrigado. A próxima pergunta, nós temos 10 minutos para as perguntas. O Marcelo pediu. Aqui à direita. Pois não. Eu sou Francisco Marcondes, presidente da Associação de Engenheiros de Itajaí, área. E tive o prazer de estudar nos Estados Unidos em 1970. Fiz um Master Degree e créditos de um doutorado lá. Lembro que nessa época Steve Jobs estava lá buscando soluções para vender o seu primeiro computador caseiro. E atualmente eu me deparo com um filho fazendo um doutorado em nanotecnologia do cimento, conseguindo peças de 500 MPa. E a gente percebe que na engenharia civil, digo na área de edificações e mesmo estradas, muito pouca coisa mudou, né? E os engenheiros não são como os médicos, como os advogados que têm lá o seu vademecum ou os seminários. Os nossos engenheiros, eu acho, na minha opinião, estudamos muito pouco, nos atualizamos pouco. Então, se falar hoje de sistemas construtivos novos, de alvenaria estrutural com blocos de concreto, de fiber composite, do concreto celular estrutural, que já constrói na Alemanha, na França, prédios de 20 pavimentos, sem uma vírgula, um pilar, né?
muito pouca gente conhece. Então fica aqui um puxão de orelha, né? Em toda a nossa constru business, né? Que se atualizem mais nos sistemas positivos e tudo que está acontecendo no mundo. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Eu pego essa sugestão do Chico para falar o mesmo, ou seja, o conhecimento hoje está disponível para qualquer um, gratuito. Se não está no Google, nos livros, está com pessoas que vocês conseguem acessar pela internet, ou seja, não há desculpa para não se atualizar. Então eu acho que isso é importante porque depende da gente também. Só uma curiosidade. Aqui, Só se identificando, Magal, se identifica. Magal, Sergipe. Gerocado, Sergipe. Você falou aí do Uber, né, que facilita já deslocamento, etc. Eu quero saber do drone, como é que vai ter um drone com capacidade para a gente também se locomover. Ele já tem drone para várias capacidades, de repente a gente vai ter o meio de transporte também como drone no nosso ambiente urbano. Então, essa é uma excelente pergunta, e já tem. Inclusive, tem uma empresa chinesa, chama Yihang, que fez um protótipo de drone, chama Yihang 184, que ele tem basicamente um iPad na tela. Ele é igual o quadricóptero, tem 4 rotores, né? Então é bem simples. E eles estão testando isso em Las Vegas e na China para transporte de pessoas. Ou seja, vai ser um drone sem motorista, que você entra, coloca o lugar pelo GPS e você chega nele. Então, vai acontecer, mas tudo que passa por regulação demora mais. Então, assim, qualquer indústria mais regulada, o progresso é muito mais lento, né? Medicina, aviação, engenharia, etc. Então, assim, a tecnologia já existe, está sendo testada, mas a regulação ainda vai demorar um pouquinho. Marcelo. Marcelo Moraes, diretor de tecnologia da Pluto, obrigado por ter vindo. A minha pergunta é: quando nós vamos ter aquele smartphone que você falou, com aquelas 1000 e tantas funções, ele ser um microchip instalado no nosso cérebro que te dê ordem a ele? Quanto em inovação e tecnologia, nada é impossível. Quando você acha que isso será possível? Bom, essa é uma excelente pergunta. Isso vai acontecer, não tem dúvida. Eu vou chutar aqui 20 a 30 anos. 20 a 30 anos. Porque se você fizer uma projeção do poder de computação nos últimos 20, 30 anos, uma projeção conservadora, e a miniaturização que aconteceu, a gente vai ter em 20, 30 anos chips muito mais potentes, 1 bilhão de vezes mais potentes que a gente tem hoje, do tamanho de células. Então, tecnicamente, a gente vai ter tecnologia em 20 anos. É uma questão da gente conseguir fazer uma engenharia reversa de como o cérebro funciona para você linkar com a parte biológica. Então, o que vai atrasar é a parte biológica, né? Se você puder, eu vou instalar um na minha cabeça. Eu também, mas eu vou esperar o wireless. Agora, por favor. Meu nome é Anderson, sou de Minas Gerais, conselheiro, e eu fiquei impressionado com a palestra. Ao mesmo tempo, eu fiquei assustado. Por quê? A gente está mexendo com cultura. Eu acho que o palestrante relatou isso, deixou isso muito claro. E a gente está num sistema tradicional, que é o brasileiro, onde que a cultura é muito forte ainda, né? Onde tem coisas familiares. E eu fiquei assustado, porque eu gosto de comer um bom bife, né? E daqui a pouco eu não vou comer mais bife. Eu vou comer uma coisa que se aproxima de um gosto de um bife. E a gente vê diversos filmes, né, que relatam justamente isso, né? O gosto que tinha antes a pessoa de jogar um golfe, um esporte, né? E isso tudo, eu acho que é perfeita a tecnologia. Só que a gente está esquecendo dos costumes, das nossas tradições. E não adianta a gente falar aqui com uma pessoa de 40 anos, é diferente para uma de 20, que é diferente para uma de 5. Então minha pergunta é, dentro disso tudo, dentro do sistema que a gente trabalha hoje, né, que a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande como profissional, onde qualquer pessoa é metida a fazer alguma coisa, né? Então, como que eu posso, como profissional, ser responsável se qualquer um pode construir, como é o meu exemplo de construção, né, se todo mundo é metido a fazer alguma coisa? Porque aqui no Brasil é por aí, né? Todo mundo é metido a fazer alguma coisa e
não tem essa evolução do norte-americano, do europeu, né, onde que vai barrar muito com a nossa burocracia, com essa corrupção desenfreada. É basicamente isso. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. É algo super complexo, eu não tenho uma resposta que a gente pode fazer. Eu acho, assim, minha opinião, eu acho que primeiro as pessoas têm que entender o que está acontecendo. Ou seja, isso está acontecendo, a gente gosta ou não, independente da nossa cultura ou não. Então, a primeira coisa, por exemplo, uma palestra como essa é uma chance de quebrar um pouquinho a cabeça, se sentir desconfortável. É essa a ideia mesmo. Infelizmente, você tem que se sentir um pouco desconfortável para cair na realidade. A segunda coisa é a seguinte, que tipo de sociedade a gente vai crescer? A gente vai crescer uma sociedade que se adapta muito bem, como você falou, o norte-americano é um grande exemplo, uma sociedade que se adapta muito bem às mudanças tecnológicas, etc. Ou a gente vai crescer uma sociedade tradicional? Eu não sei, eu não tenho a resposta qual a melhor, qual a pior. Eu tenho só uma resposta que a economia e o dinheiro e as oportunidades vão migrar para quem se adapta melhor. Essa é a única coisa que eu posso dizer com certeza. Então, é uma questão de talvez fazer uma catarse coletiva, sabe? Sobre o que a gente quer ser como sociedade. Só passaria agora o nosso presidente Ângelo. Depois o Reinaldo Norma vai ficar à disposição no estande da multa por um período para atender as dúvidas. Porque o nosso prazo aqui com a organização já encerrou. Por favor. Imaginando que Sócrates disse há tempos atrás que nada sabia, só sei que nada sei, cada vez estou mais convencido que nada sei. A pergunta é com relação ao que você falou da ética desta composição de tecnologia, como a ética, você me parece que eu entendi que a ética seria uma alternativa para, de certa maneira, controlar o que pode ser o descontrole, né? Porque toda inovação tem o bem e tem o mal. Como é que você faz uma pergunta ética aí? Pergunta excelente sobre a ética. A maior ameaça, até hoje, a ética da tecnologia e da inovação é a ética do homem. Né? Então, essa ética vai depender muito da ética das pessoas que estão, e dos estados e das sociedades que estão sendo feitas tais tecnologias. Entretanto, em X décadas, não sei se vão ser 2, 3, 4, 5 ou 10, nós vamos passar por uma fase onde o próprio computador vai decidir o que fazer. Isso é uma questão de quando, não se. A gente vai chegar nesse ponto. Né? A inteligência artificial vai chegar a um ponto que ela mesma vai desenvolver as próprias questões filosóficas, morais, etc. O que está sendo estudado nesse momento no Vale do Silício é como a gente dotar, é muito complexo isso, mas como a gente dotar a tecnologia dos melhores valores morais e éticos das melhores sociedades aqui na Terra. Ou seja, quando o computador ficar inteligente, ele vai ter alguns paradigmas, por exemplo, não vou destruir os humanos, não vou matar alguém, é tipo no Robocop, né? Que ele tem lá 3 parâmetros, não posso matar um humano, não posso me desmontar, etc. Então eu acho que isso está começando a ser estudado, é uma área fascinante, porque ela envolve neurologia, sociologia, ciência da computação, engenharia, uma série de coisas. Então, a minha resposta para isso enquanto a gente tem seres humanos no poder, no desenvolvimento de inovação, a ética será um espelho da ética daquelas sociedades que está fazendo aquelas inovações. A partir do momento que isso vai passar para o âmbito das máquinas, aí é mais complicado. Né? Existe até um paradigma, por exemplo, um problema é o seguinte: imagine que você programe uma inteligência artificial super inteligente para acabar com o spam, que é aqueles e-mails indesejados que a gente recebe. Tá? A máquina, ela pode chegar numa hora e decidir o seguinte: a melhor maneira de acabar com o spam é acabar com os humanos. Né? E se ela tiver acesso aos códigos nucleares, ela simplesmente destruirá o planeta e fará o objetivo dela, que é acabar com o spam. A máquina não pensa em relativismo, né? Não tem nenhum relativismo moral. Então, para que isso não aconteça no futuro hipotético cenário, está se estudando agora exatamente o que fazer, e uma das alternativas é programar valores morais na própria inteligência artificial das melhores sociedades, dos melhores valores humanos. Quais são esses valores humanos? Vai ser uma dúvida engraçada, depende de quem programar. São os russos, americanos, franceses, brasileiros, ou seja, cada um tem um valor moral. Por isso que é importante a diversidade. Você tem um time heterogêneo, você tem mulheres e homens de todas as idades, para que esses valores reflitam a sociedade como um todo. Mas é uma pergunta muito complexa, eu não sei o que vai acontecer, mas
Eu acho que vai tudo funcionar legal. Eu sou um otimista, eu sempre acho que a tecnologia vem para ajudar e vem para tornar a vida melhor. Mas a gente tem que falar disso e tem que fazer por onde, em vez de esperar 0,01% da população que cria tecnologia decidir o futuro de 99,99% da população que consome tecnologia. Então, meu conselho para os jovens é: crie tecnologia, faça a diferença ao invés de consumir. Porque quem cria que vai mudar o rumo do mundo. Então, é uma cultura de do it, né? Do it yourself. Então, quem cria tem a chance de interferir no futuro do mundo. Quem consome vai apenas ser um ratinho que vai simplesmente consumir aquilo que é oferecido. Muito obrigado. Agradeço, então. Convido a todos, se tiverem dúvidas, a procurar o estande da Mútua, onde o nosso conferencista estará um pouco à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Renan. Essa foi a palestra Perfil na Atuação de Brasileiros no Exterior com o senhor Reinaldo Norman. Agradecemos também a presença do diretor-presidente da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, engenheiro civil, senhor Paulo Guimarães.